Sejam bem-vindos para mais um dia da nossa semana de turismo, de experiência, inovação e criatividade. E hoje a gente está aqui com a queridíssima Carolina Dai. Carol, que bom que você está aqui. A gente vai falar... Que bom eu que diga, né? Imagina, é muito bom poder contar com a sua presença. E hoje a gente vai falar sobre gastronomia como centro do turismo em Belo Horizonte. Eu acho que não tem ninguém mais apropriado para falar sobre isso, porque é uma pessoa que viveu de perto tudo que está acontecendo. Então, não quero falar muito, Carol. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Uma honra estar aqui falando sobre essa cidade que eu amo, que a gente ama, né? E falando sobre gastronomia, que é, para mim, de verdade, assim, eu sempre defendo isso, eu acho que é o movimento cultural mais importante de um povo, porque todos nós comemos, né? Então, independente de classe, independente de qualquer coisa, todos nós dividimos isso de alguma forma. Então, a gastronomia é algo muito importante, que define muito bem um povo, um lugar, e aqui em Belo Horizonte é uma coisa riquíssima, né, que a gente tem, que é essa gastronomia mineira. Eu costumo brincar que Belo Horizonte reúne toda Minas Gerais, né, num lugar só. Então você tem aqui, como Minas Gerais é um continente, né, praticamente, você encontra aqui diversos tipos de comidas mineiras, mas distintas, né? Então aqui em Belo Horizonte você consegue comer uma comida que é do Jequitinhonha, lá do norte de Minas, você consegue encontrar o queijo das 7 regiões produtoras de Minas, né? Então, assim, é um lugar que reúne muita riqueza, é uma cidade muito rica nesse setor de gastronomia, né? Eu acho que a gente ganhou um título agora, né, no final do ano passado, como Cidade Criativa da Gastronomia Mineira, um título mundial, desculpa, que é um título mais do que apropriado, né? Eu acho que o mundo inteiro descobriu que a gente já sabia, que a nossa comida é a melhor que tem. A melhor. Sem dúvida. E a gente ainda não conseguiu, até por causa da pandemia, por tudo que aconteceu, aproveitar muito desse título, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer em cima dessa história, a gente tem muita coisa para apresentar ainda, do que a gente tem aqui na cidade para o resto do mundo em gastronomia, né? Eu acho, Carol, aí. Eu acho que, assim, parece, né, para quem talvez não tenha a proporção de tudo isso que a gente está vivendo, que é um fenômeno, que é algo recente, assim, que se descobriu, né, que Minas tem uma gastronomia incrível. Mas para você que já está nesse universo há tantos anos, né, participar desse momento, e você estava lá no início de toda essa mobilização, né, participar desse momento em que a cidade é condecorada com um título tão importante, deve ser uma sensação incrível, né, de perceber esse reconhecimento. Não, com certeza. Eu acho que uma das coisas que a gente... Primeiro que, assim, a gastronomia mineira, uma das coisas que eu mais defendo, assim, é uma gastronomia muito rica, mas a gente tem um problema, que não é um problema, na verdade, mas que é uma característica do mineiro, que é de ser extremamente carinhoso e usar o diminutivo das coisas, né? Então, por exemplo, a gente fala assim: repara, não, tem só um anguzinho, um franguinho com quiabo, tudo nosso é inho. Só que é entendeu? A nossa gastronomia é uma gastronomia riquíssima e que às vezes dá a entender que é uma gastronomia mais simples, entre aspas, perante outros lugares, o que não é. Né? É uma gastronomia complexa, a gente tem uma riqueza de ingredientes absurdo no estado. Então, eu acho que a gente conseguir mostrar isso, que a gente consegue receber as pessoas na nossa cidade, no nosso estado, na nossa casa, de um jeito carinhoso, mas grandioso também, é uma coisa muito bonita. E esse título mostra isso, né? Esse título vem coroar isso, que a gente sabe recepcionar bem, né? Todo mundo fala que o mineiro né, é aquele que abre a porta de casa e tem sempre café e broa e tem tudo isso em cima da mesa. A gente não tira a mesa do lanche da tarde, né? Aquele negócio vai emendando uma coisa na outra. Sim. A gente tem isso mesmo, mas isso é muito grandioso, né? É o nosso jeito de celebrar, né? De receber, de
contribuir, de presentear as pessoas aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte. E isso que você falou, eu acho que é muito a chave disso, assim, principalmente quando a gente pensa em turismo, quando a gente vai receber uma pessoa, um parente, um amigo que vem de uma outra cidade, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa não é em separar os lençóis novos, não é falar assim, o que que vai ter para essa pessoa comer? O que que eu vou oferecer, né? Tem uma poesia que eu adoro, que fala que mineiro não diz eu te amo, passa um café fresco, né? É mais ou menos isso, assim, guarda aquele pedaço de queijo para preparar o pão de queijo especial para aquela pessoa que está chegando. A cozinha é efetivamente o lugar mais importante da casa do mineiro. Né? É o lugar onde as reuniões acontecem, onde as decisões são tomadas, sempre ao redor de uma mesa. E não é necessariamente uma mesa, é uma mesa com broa, com pão de queijo, com café, com leite. Eu acho que o mais bonito que a gente tem, e foi o que eu comecei a falar, assim, a gastronomia mineira é muito comum a todos nós. Né? Você consegue ter novos chefes apresentando conceitos de uma nova gastronomia mineira, que é muito legal, que é essa ideia, né, de uma comida mais contemporânea, mas que fica, que uma vez eu ouvi isso e guardei para sempre, a gente tem dentro da gente um terroir interno que fica guardadinho dentro da gente. Então, você está num restaurante muito chique, muito maravilhoso, você comeu alguma coisa lá que bateu, você falou assim, nossa, é a casa da minha avó, é o tempero da minha mãe, é o bolo da minha tia. Então, eu acho que é isso que fica dentro da gente. E a nossa gastronomia é isso, sabe? Não é só a sofisticação e nem é só o boteco, mas existe gastronomia em todos esses ambientes. Isso que eu acho que é mais rico daqui de BH e que a gente precisa explorar melhor. Sabe, eu acho que é uma cidade, além de ser uma cidade linda, né? A gente tem pontos históricos, arquitetura, moda, a gente tem um monte de coisa muito bacana em BH, mas eu acho que a gente precisa explorar ainda mais essa história da nossa gastronomia aqui em BH. Eu acho que precisam de roteiros mais elaborados, porque, assim, às vezes, nisso, assim, eu gosto de pensar em BH sempre como turista. Sim. Então, eu fico imaginando assim, meu Deus, se eu chego em BH agora, eu sei que existem 20 mil estabelecimentos na grande BH. Por onde eu começo? Então, eu acho que essa história da gente criar cada vez mais roteiros, ajudar as pessoas a descobrirem o que elas gostam dentro dessa gastronomia. Então, você tem 1 milhão de botecos, que é incrível, e que a gente faz isso de uma forma muito diferente do resto do país, por exemplo, porque a gente vai no boteco e pergunta assim, vamos lá no tal boteco? Pô, lá tem um bolinho, não sei o quê. A gente não fala a primeira coisa nossa é na cerveja, é o que a gente vai comer no boteco. Isso não acontece muitas vezes em outras cidades. As pessoas vão para o boteco para beber, e aí o que tiver de petisco, ela come. A gente não, a gente vai atrás do petisco. Então, assim, a gente é tão rico, sabe? Então, assim, transitar por esses caminhos da gastronomia em BH, eu acho que é é o que a gente precisa fazer de mais urgente nesse momento. Apresentar esse circuito, sabe? É uma das coisas que eu mais acredito que vai fazer com que BH efetivamente seja conhecida como um polo gastronômico importante no país. Eu acho, né, indo nessa linha do que você falou, acho que a gente tem tanto a mostrar, que ainda não foi mostrado. Eu até, no bate-papo com o Nené, eu falei sobre isso. Quando eu vou em um determinado lugar que eu descubro, né, como eu tive a oportunidade num projeto anterior de conhecer o Circuito das Artes ali no Barreiro, eu falei, gente, eu nunca estive aqui. A gente tem um museu maravilhoso debaixo do viaduto. Isso é incrível. E aí a gente se sente constrangido mesmo de falar, nossa, eu não conheço a minha cidade. Né? Então, a gente tem bairros que são verdadeiras cidades. A gente tem bairros enormes que têm toda uma riqueza, toda uma cultura. E a nossa cidade é uma cidade muito contemporânea, assim, no quesito gastronomia, né, Carol? Porque a gente tem a comida mineira, a gente tem
chefes renomados que estão se destacando, né? A gente está conquistando uma visibilidade a nível nacional com os nossos chefes, né? Então, acho que, pensando em turismo de experiência, assim, a nossa cidade tem tanto a oferecer. E acho que nem para nós, assim, que moramos aqui, a gente ainda não viu nem 10% do que está por aí, né? É exatamente isso. Assim, o que eu acho que a gente precisa fazer é montar esses caminhos, é apresentar esses caminhos. Eu costumo sempre dizer uma coisa, assim, como eu trabalho com gastronomia, sou apaixonada por gastronomia, inúmeras vezes, eu peguei um avião para fazer uma viagem enogastronômica ou gastronômica. Fui a um Eu sou país para dessas. comer. Cheguei Exatamente. lá e tinha um roteiro assim. O resto a gente adapta entre o almoço, jantar, lanche, café da manhã. A gente vai. Mas fui para comer, para experimentar. E, às vezes, aqui em BH, a gente tem preguiça de pegar um carro ou um ônibus para ir num boteco mais distante ou ir num restaurante mais distante. Então, assim, eu acho que antes de tudo e qualquer coisa, a gente precisa descobrir e estar aberto a descobrir a cidade que a gente vive. Eu acho que isso só vai acontecer quando o Belo Horizontino entender que a gastronomia é pertencimento, não é do restaurante, não é do bar, não é da lanchonete. A gastronomia é nossa, é do Belo Horizontino, é do mineiro. Então, acho que esse sentimento de pertencimento, quando ele acontece, você tem muito orgulho de Bate aqui, apresentar né? aquele lugar. Bate Tem aqui. muito orgulho quando você recebe alguém e fala, cara, vou te levar num lugar inacreditável pra você comer a nossa comida. Porque não é a comida dele, do chefe, Não é a comida do é a chefe, nossa né? comida. Né? Então, eu Da acho mesma que forma, né, Carol? Quando a gente frequenta a casa dos nossos avós, das nossas avós, e aí a avó faz aquele almoço de domingo, que se você não repetir 2, 3 vezes é porque não gostou. E aí a maior satisfação dela é quando você fala que gostou e que quer comer de novo. Né? A gente sente muito orgulho da nossa gastronomia, né? muito. Tá no nosso DNA. Né? Eu acho que está no nosso DNA. Inclusive, aqui em Belo Horizonte, assim, um dado que eu acho super interessante, no início, há 30 anos atrás, né, a gente tinha uma infinidade de restaurantes franceses e italianos na cidade, porque o mineiro não se sentia à vontade ou sentia vontade de ir num restaurante mineiro, porque ele comparava aquela comida com a da avó dele. E a da avó vai ser sempre melhor, né? A da mãe vai ser sempre melhor. Então ele falava assim: não, para eu sair para comer uma canjiquinha com costelinha, eu como na minha casa. Eu como na casa da minha mãe. Exatamente. E isso é um movimento que a gente vem vendo com esses novos chefes. Isso vem acabando, vem mudando. Então, eu acho que isso já é um amadurecimento muito importante da gastronomia, sabe? Assim, da gente dar valor nas coisas que são nossas mesmo. Então, você sair para ir num restaurante que não precisa ser mineiro, mas que trabalha com os ingredientes mineiros, com produtores daqui de perto, com tudo isso é extremamente contemporâneo, né? Você comer a sua própria comida e saber de onde vem. Nada é mais chique hoje, eu acho, no mundo, do que você saber de onde vem a sua comida. Então, você saber que veio dali, que passou da horta de tal, que veio... Isso, para mim, é talvez a coisa mais sofisticada dentro da gastronomia que existe hoje. O ovo é caipira, né? Que veio da fazenda e que foi a hortaliça que foi plantada ali no fundo da horta. Eu acho Exatamente. Você trabalhar com esses produtores que te rodeiam, né? Quilômetro zero, que a gente vê que acontece tanto na Europa, né? Que é aquilo de você não precisar trazer de outro lugar. Apesar de a gente também saber que não dá para ser assim, né? Para milhões de pessoas, infelizmente, né? Milhões de pessoas precisam comer, então não dá para ter orgânico para milhões de pessoas em grande escala e tal, mas eu acho que se cada um conseguir plantar sua ervinha no apartamento ali no cantinho, e se a gente começar um movimento, é preciso começar.
Quando a gente começa esse movimento, aí as coisas começam a melhorar, sabe? Você tem intimidade com o que você come, com a comida que você come. Isso é muito bonito, isso é muito enriquecedor, né? Na verdade, você ter essa relação com a comida. E isso que você falou, né, em relação aos roteiros que podem ser feitos, o que você acha ainda que o nosso trade turístico pode aproveitar com relação a esses roteiros? Porque eu acho que aqui todo mundo é muito receptivo, né? O mineiro em si, os chefes, os restaurantes. Então, o que você acha que a gente ainda pode caminhar nesse sentido? Na Apesar do verdade, movimento pandemia, né? Do momento pandemia. eu acho que assim, esse momento foi um momento muito duro, um momento muito triste, que deixou muita gente enfraquecido, não só economicamente, mas enfraquecido mesmo. Os estabelecimentos estão enfraquecidos, a equipe está reduzida, os salões estão divididos, enfim, né? É um momento ainda, a gente não pode esquecer que a gente ainda está numa pandemia, né? Não é um pós-pandemia, estamos vivendo ainda uma pandemia, mas eu acho que esse momento serviu também para a gente se conhecer um pouco mais, sabe? Os próprios restaurantes. Eu ouvi outro dia da Bruna, lá do Birosca, uma frase que eu adorei e que ficou me martelando aqui um tempo, sabe? Ela falou assim, a frase que me define nessa pandemia é coerência. Eu parei para analisar se eu estava sendo coerente com o que eu acredito, se eu estava sendo coerente, se o meu menu era coerente com as coisas que eu faço, se a minha casa era coerente. E eu acho que aconteceu isso com alguns estabelecimentos. Você entender a origem de tudo, sabe? Todo mundo ficou muito consigo mesmo, todo mundo precisou pensar muito. Então, assim, acho que quem entendeu isso vai voltar mais forte, vai voltar com mais força, com mais identidade. Mas também acho que a gente precisa aprender uma coisa aqui em Minas Gerais, que somos muito receptivos, mas assim, precisamos nos unir mais, sabe? Precisamos, os estabelecimentos mesmo, precisam estar juntos. É isso, assim, é uma coisa que se eu ganho, todo mundo ganha. A gente precisa estar mais disposto a estender a mão para o outro. Então, por exemplo, vamos montar um circuito aqui em Lourdes? Então, vamos. Nós, de Belo Horizonte, sabemos andar em Lourdes, mas quem está chegando não sabe. Então, vamos montar um circuito ali. O que o Nenel faz no Baixa Gastronomia é uma coisa linda, porque é exatamente isso. Deixa eu apresentar não só para quem está de fora, mas para quem é daqui, essa cidade. Né? Essa baixa gastronomia, que não é baixa, né? Mas que é uma gastronomia mais popular, uma gastronomia do boteco. É isso, assim, só que a gente precisa se articular em vários. Vamos mostrar nossas cervejas, vamos mostrar nossas cachaças, vamos mostrar nossa alta gastronomia, né? Procurar, então, né, Carol, se conectar. O turismo e a gastronomia estão intimamente ligados na nossa cidade. Não tem como separar, assim, desconectar, porque o turismo, a gastronomia ela é muito viva na nossa cidade. E eu acho que, pensando nisso que você está falando, o turismo também se conectar com essa gastronomia para que a gente possa proporcionar esse tipo de experiência, né? Sim, com certeza. Acho que a gente precisa dar a mão aí e fazer uma coisa única, porque é isso. Quanto mais um ganhar, a cidade toda ganha. Então, eu acho que agora, nesse momento, quando a gente puder se abraçar novamente, quando a gente puder brindar novamente ao redor de uma mesa, de um restaurante, de um bar, de um lugar que a gente ame, a gente tem em mente isso. Assim, a gente precisa apresentar essa cidade para mais pessoas. A gente precisa trazer mais gente para cá. A gente precisa com que Belo Horizonte efetivamente seja essa capital da gastronomia que ela é. E assim, Carol, eu sei que a gente teve, né, infelizmente, essa pandemia, como você falou, foi um duro golpe, né, na gente, assim, principalmente vindo dessa titulação tão incrível que a gente acabou de receber. Mas você já começou a perceber uma mudança nas suas andanças por aí, né? Agora não andando tanto por conta da pandemia, mas na sua percepção mesmo, ainda que online. Você já percebeu uma mudança de percepção? Porque
quando as pessoas falavam de Belo Horizonte antigamente, infelizmente, algumas pessoas falavam assim, Belo Horizonte não tem nada para fazer, o que eu acho um tremendo um absurdo, né? Mas as pessoas falavam. E hoje, a gente já começa a perceber que Belo Horizonte se tornou uma cidade de passar o feriado. O nosso carnaval, né, os nossos movimentos, a cidade, ela está sendo ocupada nesses momentos em que ela ficava esvaziada, né, em que ela se esvaziava. Então, você começou a perceber algum tipo de mudança do Belo Horizontino, do nosso trade turístico e das pessoas de fora com relação a isso? De falar assim, eu vou para Belo Horizonte para ter uma experiência gastronômica. Você já notou que a gente teve essa mudança ou ainda não deu tempo? Eu acho que, eu não sei se é uma mudança de percepção ou de conceito. O que eu acho é que todos nós estamos muito saudosos da nossa cidade. Não só a gente, mas quem vinha esporadicamente na cidade também está com saudade. Mas o Belo Horizontino, acho que está com saudade de andar na Praça da Liberdade, sabe? Assim, ontem eu cruzei ali a praça e aí eu fiquei olhando, falando, gente, que saudade que eu estava daqui, que saudade de tomar um sorvete no meio da rua, Te falar sabe? que eu até Que me emociono, saudade. viu, Carol? Quando eu saio assim, eu olho, sei lá, Praça da Liberdade, o CCBB, eu falo, gente, que saudade de entrar, passar um dia. É exatamente. Ontem eu olhei o Niemeyer, assim, o prédio, e falei, gente, mas ele tá mais bonito ainda. É Tipo, de é emocionar. exatamente isso, é uma saudade da cidade. Então, eu acho que quando acabar esse momento, né, e eu acho que a gente não deve encarar como um novo normal, porque isso não é normal, né? Eu acho que quando acabar, a gente tiver jeito né, de voltar a ter uma rotina, né? A gente vai ter muita sede da cidade. E aí eu acho que é o momento certo da gente dar as mãos e apresentar essa cidade. A gente não vai ficar só na Praça da Liberdade, a gente vai para o Barreiro, a gente vai para Exato. Lagoinha, a gente vai para Pampulha. A gente precisa apresentar essa cidade para esse povo que está com tanta saudade dessa cidade. E assim, que coisa melhor do que você ter esse olhar de turista sobre o lugar que você vive, é muito bonito, é muito rico. Então, eu acho que quando acabar isso, é a hora da gente se movimentar de uma forma mais forte ainda. Com certeza, Carol. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, que está maravilhoso e que incrível, que rico ter essa conversa com você aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente em relação a tudo que você vivenciou e tudo que você vivencia, né? Dessa conexão que eu sei que te toca, né? Por isso que eu gostei muito de ter a sua participação aqui, porque eu sei que comida te emociona. Então, queria que você Muito. deixasse uma mensagem para o nosso trade turístico, né? Para as pessoas que estão acompanhando, para que elas possam vivenciar essa gastronomia. Ai, gente, comida é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Vamos contar. Eu me Comida emociono realmente. demais. Eu me emociono demais, porque eu acho que mais do que até o prato da comida, mais até do que o sabor da comida, o que me emociona é porque tem muita história. Nós temos 300 anos de história num prato. Nós temos milhões de pessoas, milhares de pessoas trabalhando para que aquele prato chegue ali. Então, assim, eu acho que a gente precisa valorizar isso de um jeito, mas assim, sem retórica, sem ir no conceitual das coisas. É isso, assim, é lembrar disso da pessoa. Hoje, eu vou dar um exemplo bobo, assim, hoje o meu pé, eu tenho uma hortinha em casa. Aí hoje o meu coentro, ele tá maravilhoso, cheio de sementinhas e tal. Eu vibrei com aquilo de um jeito, eu falei, que coisa mais linda, obrigada, coentro, não sei o quê. Porque me emociona, porque assim, cara, eu plantei ali, era Sim, uma sementinha, o negócio cresceu e tal. Então você dá valor, né, da pessoa que foi lá, criou aquele animal que você, né, para você se alimentar, né, de uma forma. É isso, assim, eu acho que a comida não é comida, a comida é história, a comida é sim. cultura, a comida é tudo isso. Então, eu acho que a partir do momento que você entende isso, que você entende que aquele prato ali naquele restaurante vai muito além daquele prato, as coisas mudam. E aqui em Belo Horizonte você tem a chance de vivenciar isso. Você tem
como entender o poder de do ingrediente mineiro. Então, o que eu deixo aí, eu deixo um convite, na verdade, para as pessoas para virem, até para os belo-horizontinos, né? Sim, para aproveitarem ainda mais essa nossa gastronomia. Vamos embora para a Feira Hippie, comer acarajé. Vamos embora, vamos viver essa cidade, vamos abraçar essa cidade, vamos abraçar as pessoas que fazem a gastronomia dessa cidade. É isso, eu acho que é isso. Carol, foi um prazer ter você aqui, trazendo Nossa. toda a sua experiência, todo esse olhar que eu acho tão sensível e tão incrível. Eu tô emocionada aqui conversando com você. Estou me segurando, eu juro, porque eu sei que é real, eu sei que vem de dentro, eu sei que é uma coisa que te toca muito, sabe? Então, fico muito feliz de ter a sua participação aqui. Espero que as pessoas que estejam acompanhando aproveitem o máximo de tudo isso que foi falado aqui, assistam, revejam, porque vai estar disponível no YouTube para que as pessoas possam assistir de qualquer lugar, de qualquer hora. É 100% online, 100% gratuito, para que a gente possa atingir e trazer as pessoas para a nossa cidade linda, tá bom? Amém. Amém, querido. Amém. Vou deixar aqui o convite para que vocês continuem acompanhando a nossa semana. A gente vai ter muita gente incrível aqui, muito conteúdo. E até a próxima. Obrigada, Carol. Beijo, querida.